Oi, gente, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Luana. A paz do Senhor aos meus irmãos. Vamos chegar já compartilhando esta live. Vamos iniciar a oração esta noite, da abertura da palestra. É a segunda aula hoje, como vencer demônios territoriais. E eu peço aos irmãos que já curtam muito, compartilhem muito, porque esta noite Jesus ele vai repousar aí onde você está. Esta noite Jesus vai entrar aí para alicerçar sua mente, sua alma, seu espírito. O Senhor Jesus vai entrar aí na sua casa hoje para quebrar os cadeados espirituais que se levantaram sobre você. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós viemos nesta noite apresentar a cada filho seu e queremos apresentar também a segunda aula desta palestra, Senhor, tão poderosa que iniciamos ontem. Porque, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos essa noite provar daquilo que vem do Teu trono, do Teu altar. Queremos desconstruir, Senhor, em nós o pecado, a negligência. Queremos construir um altar profético aos Teus pés. Queremos construir um altar de adoração. Queremos construir também um altar de evolução. Porque, Senhor, quantas batalhas nós temos enfrentado, quantas lutas têm se levantado sobre nós. Mas esta noite, Senhor, nós queremos apresentar cada vida que entrou nesse workshop, cada vida que entrou nesta palestra de poder, porque pessoas serão restauradas. Pessoas serão levantadas, pessoas serão erguidas pelo Teu amor, pela Tua compaixão e pelos propósitos que Tu tem com cada um daqueles que estão aqui. Então, Espírito Santo, apresentamos o início desta palestra nas Tuas santas e poderosas mãos. E queremos lhe agradecer por cada feito que Tens feito em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vinda Luana, bem-vinda Luanas, bem-vinda Maxwell, bem-vindos irmãos que já chegaram, ao qual eu ainda não tinha tido a oportunidade de cumprimentar. Sejam bem-vindos, que o Espírito Santo abra o teu entendimento esta noite, que o Espírito Santo trabalhe a tua mente, a tua alma, o teu espírito, que tenhamos uma noite de poder, uma noite de glória, uma noite de vitória, que seja mais uma palestra criada no coração de Deus para abençoar a tua vida. Eu peço aos irmãos que não cessem de curtir, não cessem de compartilhar, não cessem de abençoar, para que possamos alcançar outras vidas. Este é o nosso compromisso, evangelizar. É através do evangelismo que nós vamos trazer outras vidas necessitadas. Porque, irmãos, muitas pessoas, bem-vinda Bernadette, muitas pessoas estão sofrendo e não entendem o porquê. O porquê sofrem. Por que estão passando por situações de dores? Por que estão angustiadas, pensamentos de morte? Por que passam por situações assim? Elas não sabem nem quais portas vão bater. Quando vão aos centros médicos, são diagnosticadas com milhões de doenças e são tratadas com remédios que as deixam dopadas, atuam em outras áreas do corpo, deixando o pensamento lento, deixando a queda de cabelo, insônia,
a pessoa não consegue se alimentar bem. Então, eu só estou falando isso para você poder entender quão importante é esse trabalho que nós operamos aqui, que você faz parte. Então, não cesse de compartilhar, não cesse de ajudar, não cesse de curtir. Vamos bater aí 10k de curtida, para depois batermos 20, e vamos com tudo para cima. Eu já quero agradecer os irmãos que estão compartilhando. Eu quero levantar as minhas mãos proféticas para abençoar a sua vida. Você que curte, você que compartilha, você que não cessa de abençoar a obra, que Deus possa retribuir a você 100 vezes mais do que tudo que tem sido semeado aqui. Desbloqueada, Marli, uma semente por 100 a todos os ajudadores. Que você seja 100 vezes mais desbloqueado, abençoado. Quando Isaac, ele semeia em uma terra frutífera, ele planta uma semente e colhe 100, porque o Senhor estava com ele. E por isso, irmãos, que eu não canso de fazer este ato profético, por você que se importa com a obra de Deus, porque você tem que colher 100 vezes mais do que tudo aquilo que tem sido plantado. Compartilhamento, curtida, o seu presente, que você colha, Paulineia, 100 vezes mais, que você colha 100 vezes mais do que tudo que você vem apresentando aqui, tá bom? Estamos hoje na segunda palestra, como vencer os demônios territoriais. Quem estava aqui na primeira palestra, pensa numa palestra poderosa. Poxa, pastora, eu perdi a palestra. Calma, não fique preocupado. A primeira aula está disponível na rede vizinha, aquela que começa com Y, aquela vermelhinha. Eu mudei o nome lá, Nathalie, agora é PRA.Daniele com 2 L's Barreto. PRA.Daniele com 2 L's Barreto, tá bom? Então você vai me seguir lá, paz do Senhor, minha amiga, e você vai assistir a primeira aula, e hoje você vai assistir a segunda aula. Foi uma bênção, muitas pessoas comentaram comigo sobre essa palestra. Paz do Senhor, Ellen, bem-vinda. E eu creio que se você, seja bem-vindo, meu amigo Maxwell, se você foi alcançado por esse trabalho aqui, obrigada, minha amiga, é porque Deus tem algo muito importante com você. Se você foi alcançado pelos louvores, pelas palestras, pelas lives de revelação, as lives proféticas, as lives de levantamento financeiro, espiritual. Boa noite, minha amiga Luclécia, paz. Seja bem-vinda, filha. É porque algo poderosíssimo o Senhor tem para fazer na sua vida. Algo poderosíssimo Ele quer fazer no meio de vocês. E não é em vão que você chegou aqui. Você chegou aqui para vencer e viver uma história de poder aos pés daquele que tem poder de abrir todas as portas. Irmãos, como é importante uma palestra de libertação. Eu vou dizer a você por quê. Eu diria que 99,9%, bem-vinda Gerlândia, dos propósitos que existem na Terra são espirituais. São tão espirituais que após uma oração de libertação, você diz, pastor, eu estou me sentindo leve, eu estou me sentindo mais confiante. Depois das campanhas eu voltei a dormir, eu estou me sentindo melhor, aos poucos eu estou me levantando. Por quê? Porque é muito importante os propósitos de libertação. Quando eu foco na libertação, o primeiro princípio da libertação é a obediência, tá? Ó, a minha amiga Luzia, que é a mãe da minha querida Luana, são duas queridas aqui, ela falou, fui alcançada por tudo. Só para você poder entender como é importante a obra de libertação, como é importante levarmos o nome de Jesus, como é importante que o nosso entendimento se abra para que possamos ter experiências espirituais de crescimento, desenvolvimento, de portas abertas, desenvolvimentos de milagres, construções espirituais. Para você que gosta de anotar, primeira chave de libertação, eu costumo dizer que é a posição. Quando você toma uma posição de mudança, quando você toma uma posição de a partir de hoje, eu vou seguir os princípios de Jesus, a partir de hoje eu vou obedecer,
Eu vou abrir mão de tudo que eu tiver que abrir para obedecer o meu mestre. Ali, boa noite, Terezinha, bem-vinda. Muito obrigada, Luclécia. Muito obrigada a todos vocês que estão conosco todo dia, abençoando, guardando, sempre conosco. Amém? Então deixa eu falar algo com você. Uma semente por 100, minha amiga. Quando eu me posiciono, eu estou fechando frechas no mundo espiritual. E o que é posição, pastora? É eu botar uma roupa de crente, botar uma Bíblia debaixo do braço. Irmãos, se para você é importante botar uma roupa de crente, coloque. Se para você é importante andar com a sua palavra debaixo dos braços, ande. Mas não é só sobre isso que nós vamos falar esta noite. Posição, irmãos, é largar o pecado. É ter uma mente aberta para receber o Espírito Santo. É abrir mão daquele monte de lixo emocional que nós carregamos. E que às vezes nunca nem ouvimos que temos que abrir mão. Você sabia que tem pessoas que elas carregam mágoas, ressentimentos, estão presas, retalhadas no passado e nunca ouviram de ninguém que elas precisavam se libertar? Você sabia disso? Que tem pessoas que nunca tomaram posição porque nunca ouviram, nunca foram encontradas por uma palestra como essa, por uma ministração como essa, de que você precisa abrir mão do lixo que você acumulou. O lixo dos pensamentos de vingança, dos pensamentos de dor, da alimentação da dor que foi gerada em você em algum momento da sua vida. Alguém, seja bem-vindo, meu amigo, alguém gerou dores em você. Não foi assim? Nós não conseguimos viver uma vida sem que alguém tenha nos feito em algum momento alguma coisa ruim. Agora deixa eu falar algo que vai desbloquear você nesta segunda palestra. As pessoas dizem assim, pastora, logo após uma pessoa me trair, eu não digo traição só homem e mulher não, traição, acabou com a minha vida. Eu fiquei numa cama, eu desisti de lutar, eu parei de buscar minha mudança, eu parei de me ajeitar, eu parei de cuidar de mim. Eu vou dizer por que aconteceu isso. Porque não havia uma comunicação espiritual sobre o seu cérebro. Você recebeu um comando e você disse assim, se alguém me fizer mal, já era, minha vida acabou. Pois eu quero declarar neste início dessa segunda palestra, que não é o que as pessoas vão fazer que vão destruir você. Porque os demônios ficam esperando uma atitude sua para eles entrarem, bagunçarem a sua casa. Quando eu digo sua casa, é os territórios que você habita. Eles ficam esperando você abrir uma lacuna. Quando alguém te pisa, quando alguém te fere, quando alguém te diminui, quando alguém coloca o teu trabalho de lado, quando alguém desmerece a tua luta, quando alguém desvaloriza o que você faz, eles ficam aguardando você blasfemar contra Deus, para eles atuarem no teu corpo, no teu casamento, nos teus filhos, na porta da tua casa. Eles querem matar as tuas sementes. Escute bem, neste segundo dia de palestra, eles ficam esperando você blasfemar, você se lamentar, para eles matarem as sementes que você plantou. Porque sabe o que você está fazendo aqui? Plantando isso, obrigada. Plantando sementes. Sabe o que você está fazendo aqui? Plantando, germinando e regando sementes. Você está frutificando. Você está abrindo o teu intelecto para viver coisas grandes. Você está se dando uma oportunidade de crescimento espiritual. Você está se dando uma oportunidade de desenvolvimento. Porque, irmãos, quando nós passamos por um ataque de medo, é impressionante, mas você fica parado assim, ó. Você não consegue sair do portão da sua casa. Você não consegue atender um telefone porque você acha que tem alguém te perseguindo.
Você não consegue dormir porque a tua mente não para de processar coisas ruins. Você não para de sentir dores na alma. Pastora, mas o que é isso? Legiões de demônios. Mas como eu sou uma pessoa tão bacana? Eu não prejudico ninguém, eu não faço mal contra ninguém. Por que eu estou sobre esses ataques? Porque inconscientemente você abriu portas e eles entraram através do pecado. Pecado não é só fornicação e adultério. Você está enganado. É um portal aberto também. É um portal, seja bem-vinda, Amanda. É um portal aberto também de destruição. Mas eu teria que ficar falando aqui, irmãos, eu teria que fazer umas 5 palestras sobre circunstâncias sexuais que trazem legiões de demônios que você nunca ouviu falar na sua vida. Como eles agem, o que fazem, o que deixam de fazer na vida do ser humano. Mas ainda não é essa palestra. Não é isso? Não é essa palestra ainda. Amém? Que nós vamos falar hoje. Nós temos muitas palestras para operar. Seja bem-vinda, missionária Mari. Para nós podermos ensinar você o propósito da libertação. Porque o nosso propósito aqui é buscar o céu. Quando eu busco o Espírito Santo, quando eu busco as coisas celestiais, eu estou mortificando. Bem-vindo, bem-vinda, não sei quem é, mas seja bem-vindo. Eu estou matando a minha carne, estou me aproximando do propósito de libertação e salvação em Cristo. Ah, pastora, mas irmãos, uma pessoa liberta é feliz, uma pessoa liberta é construtora, uma pessoa liberta é equilibrada, uma pessoa liberta, o dinheiro rende na mão, porque ela é fiel no dízimo e na oferta. Uma pessoa liberta pode fazer planejamentos futuros. Uma pessoa liberta tem paz dentro da sua casa. Porque ela, irmãos, ela é como Abraão. Ela é a própria bênção. Não é que ela vive só de bênção em bênção. Não, seja bem-vindo, Samuel. Ela é a própria bênção. Abraão, se tu uma bênção. Deus deu uma ordem, Abraão. Não tem opção de você não ser bênção, Abraão. Se tu uma bênção. Mas nós damos legalidades a demônios. Glória a Deus. Nós damos legalidades a demônios e eles atuam em nós. Ó. Meu amigo aqui, ou minha amiga escreveu: fui liberto do espírito da inveja. Isso é um portal aberto, campo aberto. Quando eu invejo alguém, ou quando eu estou fraco espiritualmente, o espírito da inveja se aposta de mim. E o que o espírito da inveja causa? Perdas financeiras, perdas sentimentais, perdas materiais, acusações. Quem você está aqui nesta live, irmão, só não deixe de curtir, compartilhar e abençoar esta live, tá bom? Me ajude a te ajudar. Enquanto eu estou aqui ministrando, vai curtindo, vai subindo essa live, vai compartilhando, vai ajudando a bater as metas, tá bom? Nos ajude aí nos propósitos. Quem você diz assim, pastor? Eu já fui uma pessoa que vivi debaixo de acusações terríveis. Quem já viveu isso? Você viveu de acusação, tipo assim, porque você errou, ou porque alguém errou com você, ou porque você deixou de fazer algo e você fala assim: se eu não tivesse feito isso, não tinha acontecido aquilo. O diabo, ele abre um portal para o teu erro e depois ele fica te martelando, ele fica te espizinhando, ele fica fazendo você acreditar que você é um lixo, que você nunca vai poder vencer aquele propósito ruim. E você quer dormir, não consegue, você quer desenvolver, não consegue. E tem 2 formas disso acontecer. Amém? É quando eu cometo um erro com alguém e ali eu carrego o espírito da culpa. Quando você errou com alguém, o diabo, ele abre o portal para o teu erro e você fica debaixo de acusação. Não é verdade? Ou quando você deixou de fazer alguma coisa e aí aquilo gerou um transtorno.
E eles ficam dentro de você te acusando, te pisoteando, te entristecendo, te amargurando. E o tempo vai passando e você fala: ah, se eu tivesse feito diferente, aquela pessoa estaria comigo até hoje. Eu não tinha perdido aquela casa, eu não tinha perdido aquele emprego, eu não tinha perdido aquela amizade, eu não tinha perdido aquele automóvel, não é assim? E aí você não consegue tomar posse de coisas novas. Você não consegue se apossar de coisas novas, porque querendo ou não, você está preso em um passado. Eles mantêm você preso. Pastora, como que eu estou lá atrás? Eles mantêm a memória ativa. Obrigada, Maura Rubens. Obrigada, Deus abençoe. Eles ficam mantendo você rompido. Quando você acha que vai sair daquele círculo de lembranças, eles vêm com tudo para lembrar você das dores que você carrega e que você tem que alimentar aquilo em você dia após dia. Eles criam barragens espirituais, conta comigo, obrigada, que não deixa você avançar. Você dali anda para trás. Porque quando você se dá conta, o tempo passou e você fala: Deus, eu perdi tempo com uma coisa que não vai voltar mais. E aí às vezes é tarde demais. E qual é o propósito dessa palestra? É tirar as escamas que estão sobre você. É libertar o teu entendimento, é libertar o teu coração, as tuas emoções, para você poder viver um novo, para você poder viver o futuro. É tempo de construir no presente, para você romper no futuro. É tempo de retomar as rédeas da sua vida, para você poder romper e ter um futuro poderoso. Seja bem-vinda, Adriana. Então, irmãos, qual é a minha proposta espiritual para vocês? Vamos desconectar das dores. Vamos desconectar dos que nos feriram. Obrigada, Amanda. Vamos nos desconectar das amarguras. Porque, irmãos, quantos de nós aqui não vivemos amarguras? Mas a tua história pode ser uma história construída para frente boa, ou você pode ficar, Ana, uma semente por 100, abaixo do Senhor, minha amiga. Ou você pode ficar presa em um círculo que ficou para trás. Você pode ficar ali retido, chorando por coisas. Eu quero, nesse início de palestra, eu quero levantar as minhas mãos proféticas. Porque se você ficou preso no campo do passado, hoje, o teu entendimento começa a ser aberto. Talvez foi uma relação do passado, foi algo que você perdeu, ou algo que você deixou de construir. Aí você está olhando e falando: ah, fulano virou médico, Beltrano ficou advogado, e eu virei o quê? Eu não sei o que você virou, mas hoje você pode começar a plantar no seu presente, para você poder colher no futuro. Você pode começar a fazer hoje. Você pode começar a lançar as suas sementes, para você ter um futuro de poder, para você ter um futuro construído, porque o passado, irmãos, ele só vai servir de experiência. O passado você só vai lembrar: eu errei aqui, não vou errar de novo. Isso aqui eu não vou permitir mais. Eu não vou deixar o diabo trabalhar mais na minha mente como trabalhava, nas minhas emoções. Eu não vou deixar o diabo me prender numa cama como já me prendeu. Eu repreendo todo pensamento de dor. Eu repreendo todo pensamento de escassez. Eu repreendo todo pensamento de morte. Eu repreendo todo passado de humilhação que eu vivi. Quantas pessoas jogando círculos presentes positivos, porque no passado alguém te feriu, porque no passado alguém te destruiu, porque no passado Satanás usou alguém para alimentar em você traumas, feridas, decepções, abandonos, e tem portais abertos que o inimigo opera. Círculos que você está vivendo e que hoje eu quero que você comece a compreender que esses círculos que você alimenta,
essas feridas que você lambe, tempo todo lembrando daquelas pessoas que te ferem, que te humilham, você está alimentando os demônios territoriais. O que são demônios territoriais, pastoras? Irmãos, existem principados, potestades e demônios territoriais. São aqueles que atuam nas encruzilhadas, nas casas, causando dissoluções, brigas, confusões, contendas, abusos, abandonos, rejeições, doenças. A paz do Senhor, Lari, seja bem-vinda. São esses demônios que estão nessa geração agora, colocando pessoas, um exército de pessoas depressivas, um exército de pessoas surumbáticas, um exército de pessoas ansiosas, um exército de pessoas que não dormem, que não se cuidam, que estão se alimentando de porcarias. Esses são os demônios territoriais. Bem-vinda, Ju. A aula 1, inclusive, está na rede vizinha, aquela que começa com Y. Hoje é a aula 2, tá? Então, quando acabar aqui, se você quiser, vai assistir a aula 1, porque foi poderosa. O Espírito Santo falou com vidas aqui em detalhes. E eu creio que se você chegou aqui é porque alguma coisa Deus quer falar com você esta noite. Então, irmãos, uma das maiores portas que o inimigo opera, eu vou dizer a você qual é. Desobediência. Para mim, esta é uma das maiores portas que Satanás se utiliza. Quando você desobedece, você está abrindo portais nas suas emoções, no seu corpo, na sua mente. Eu tenho pessoas aqui, eu não preciso conversar com você porque o Espírito Santo já me falou que vocês são pessoas brilhantes, têm mentes brilhantes, mas vocês estão girando em círculos financeiros. Você tem uma mente brilhante, mas você está girando em círculos financeiros. Você não consegue sair do endividamento, você não consegue sair de um salário que não aumenta, você não consegue sair de uma determinada situação, tua vida está presa. E você diz assim, como que pode, pastora? Seja bem-vinda, Nádia. Eu sou uma pessoa super inteligente. Eu sou uma pessoa, obrigada, Nádia, uma semente por 100 na sua vida. Isso é ato profético de prosperidade. Eu sou uma pessoa super inteligente, mas, pastora, eu me deixo levar pelas emoções e eu não tenho dinheiro nem para comer às vezes. Eu não consigo pagar uma conta. Eu não consigo ter qualidade de vida. Demônios territoriais atuando nas suas finanças. Demônios atuadores deste século que estão destruindo vidas. Estão trabalhando mentes, corações, almas, espíritos. Você já viu a quantidade de pessoas perturbadas que nós estamos vendo ultimamente? Pessoas com perturbações mentais, pessoas tomando 10 tipos de remédio. Nunca tivemos uma geração assim, irmãos. Você vai no médico, diz que tem uma angústia, o médico te dá 10 remédios. Aí você fica, ó. Aí o remédio causa queda de cabelo, causa falta de apetite, insônia. Aí ele taca remédio para você dormir. E ali você virou uma pessoa robótica. Uma pessoa que tinha um futuro brilhante. Satanás conseguiu colocar você dentro de um berço espiritual. E você, ó. Do nada, você passou a desenvolver surtos psicóticos. Quem já aconteceu isso? Pastora, eu era uma pessoa super equilibrada. Agora a pessoa está falando isso aqui para mim, eu estou quase pulando no pescoço da pessoa. Agora eu quero que você traga a memória se você foi sempre assim. Você não foi sempre assim. Você já foi uma pessoa de construções. Você já foi uma pessoa de viver coisas grandes. Você já foi uma pessoa de ir à luta atrás dos seus objetivos. Do nada, tua vida parou. E o pior, você está vendo ela passar pela janela e você não reage. Tô errada? Você não reage. Você está vendo a vida passar e você está, ó. Porque você não tem força. Você não tem
não tem mais aquele hábito de lutar. Você está cansado demais. E o pior, você está muito cansado para a sua idade. Porque hoje uma mulher de 50, 60 anos, um homem de 60 anos é hoje, se for bem alimentado, bem cuidado, uma vida poderosa ainda para viver. Como que uma pessoa com 30, com 40, com 20 está cansada? E a pessoa está, desistir de viver. Não tem mais fôlego de vida para viver. Demônios territoriais. Amém? Eu quero ler uma passagem que está em Isaías 5. Isaías, capítulo 5, se você quiser pegar a sua Bíblia, é um profeta do Antigo Testamento. Isaías, capítulo 5. E eu quero que você compreenda, quando estamos debaixo do jugo da desobediência, como ficamos descampados, como ficamos desprotegidos, como o nosso campo espiritual fica aberto e como os demônios entram para arruaçar todas as áreas da nossa vida. Isaías, capítulo 5. A plantação de uvas de Deus. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. Preste atenção. O meu amigo fez essa plantação no lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva no centro do terreno. Ele construiu uma torre para vigia. Fez também um tanque para esmagar as uvas e esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha, Fernanda, obrigada, ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produzi uvas azedas, em vez de uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem. E vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. A plantação de uva é o propósito que Deus tem para nós. E as uvas somos nós. E Deus fala: como podem uvas que foram tratadas com todo o amor se tornarem azedas? E aí o que acontece? Os muros são derrubados, as cercas caem e nós ficamos com o campo espiritual aberto. Quando nós desobedecemos a Deus, nós perdemos o direito da proteção. Eu quero que você entenda, quando eu desobedeço, eu abro mão do direito da conexão com o meu Criador. Eu abro. Gente, voltou a live? Voltou? Vocês estão conseguindo me ouvir? Bom, deu um apagão aqui, mas graças a Deus, fazia um tempo que eu não travava, né? Para honra e glória do Senhor, Deus é bom, né? E a live voltou. Só agora não me lembro o que... Ah, tá, vamos lá.
Já lembrei o que eu estava falando. Quando eu me desconecto com a obediência, eu estou abrindo portais para que minhas cercas caiam, ou seja, eu perco a proteção. Quando eu desobedeço a Deus, eu fico descampado. E aí qualquer ataque espiritual que vem sobre mim vai se apossar de mim. É isso que nós precisamos entender. Que nós temos o hábito de dizer, ah não, pastor, isso aí é provação. Todo tempo nós achamos que Deus está nos provando. Mas muitas vezes são consequências dos nossos atos. Exatamente, missionário. Nós perdemos a brigada, perdemos a proteção. O campo fica aberto. E ali os demônios começam a gerar ataques. Quando ele encontra a casa varrida, ele entra com mais 7. E mais 7 com milhões de legiões. Aí são os demônios territoriais. Hoje nós estamos tratando dos demônios territoriais. Uma semente por 100 na sua vida. Que são os que causam contenda, doenças, crises existenciais, depressão, síndromes. Irmãos, quem aqui já teve a experiência ruim de ver vultos, escutar vozes, ter paralisia do sono? Tem pessoas que os demônios se relacionam intimamente. Eu não vou falar a palavra, senão tem restrição. Você sente o ato todo acontecendo. São os íncubos e súcubos, são demônios da madrugada. Chama-se dama da noite, popularmente falando, marido da noite. São os demônios que tocam aquela pessoa. E deixa eu dizer uma coisa, geralmente essas pessoas não conseguem ser felizes no campo amoroso. Por quê? Porque eles se intitulam realmente marido e mulher. Renivaldo, uma semente por 100. Obrigada. O que é uma semente por 100? Eu vou explicar porque as pessoas sempre ficam perguntando. Isaac semeou uma semente num campo frutífero e colheu 100. Amém? Colheu 100 vezes. Irmãos, a palestra de ontem está disponível lá na Rede Vizinha. Nós vamos fazer aula 1 e 2, tá? A primeira aula está disponível lá e está muito forte. Vale muito a pena. Lá começa com Y, tá? No PRA.Daniele com 2 L's Barreto. Daqui a pouco a minha amiga Nathalie vai botar aí. Uma semente por 100. Tá bom, meu amigo Renivaldo? Então, deixa eu falar. Muito obrigada, minha amiga. Algo espiritual muito forte. A live tinha caído, porque, irmãos, um assunto como esse, o inimigo deve estar em pânico. Porque aonde nós trabalhamos o intelecto dos filhos de Deus, Satanás entende que perdeu aquela vida. E eu creio que muitos aqui serão alcançados. Muitos vão desenvolver crescimentos espirituais. A busca do céu. Amém? Então esses demônios territoriais, eles são atuadores. São aquelas situações que tudo quebra dentro da sua casa. O dinheiro não chega na sua mão. Quando está para acontecer uma grande coisa na sua vida, amém? Por exemplo, olha, está com a possibilidade de abrir uma grande porta de emprego. É sepultado. Você não consegue botar um sapato novo. Obrigada, minha amiga. Você não consegue botar um sapato novo. Você não consegue botar uma roupa nova. Você não consegue ter um eletrodoméstico novo. Você não consegue sorrir. Porque eles roubam a tua alegria. Eles roubam a tua dignidade. Você começa a dever, não é que você é uma pessoa ruim, uma pessoa errada, não. Mas você fica num circuito de dívida que você fala, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Eu nunca gostei de dever a ninguém. Que situação difícil que eu estou vivendo. Irmãos, conserta o carro, amanhã quebra. Amanhã conserta o carro, a geladeira enguiça, a máquina de lavar enguiça. Ou seja, você não consegue, você não dá conta. Como que uma pessoa enfraquecida, ela vai dar conta de lutar contra demônios? Não consegue. Humanamente,
Só podemos fazer isso por obediência e no nome do Senhor Jesus. Quando eu carrego a obediência, a posição, eu estou ali vivendo uma história de poder. A unção de libertação está sobre a minha vida, fechando as lacunas espirituais que os demônios operam como processo de destruição. Quem você já viu uma pessoa que se diz cristã, sempre com o corpo cheio de feridas? Quem já conheceu pessoas assim? A pessoa, ela é uma pessoa religiosa, porém ela está sempre com feridas no corpo. Os filhos estão na droga. O marido sai com várias mulheres no bairro, aonde ela passa para ir para a igreja. É uma lama, irmãos. Demônios territoriais. E por que nós estamos fazendo esse workshop? Porque nós vamos, através do nome de Jesus, combater as hóstias malignas. Através do nome de Jesus, nós vamos combater uma semente por 100. Nós vamos combater todo o propósito negativo contra os filhos de Deus que estão aqui. Então Isaías 5 vai dizer: as uvas somos nós. A preparação é tudo aquilo que Deus faz por nós. Mas quando azedamos, que é o círculo da desobediência, estamos com o campo aberto. E os demônios começam a entrar e bagunçar todas as áreas da nossa vida. Amém? E eu quero que você entenda que o primeiro princípio de hoje da chave é a obediência, tá? Se você chegou aqui hoje desarmado por conta do pecado, a paz do Senhor, meninas, por conta do pecado, porque caiu, porque blasfemou, porque enfraqueceu, porque estava prestes a tomar uma atitude errada, você vai se arrepender. Porque é necessário fechar o campo espiritual. Senão você não vai prosperar. Quantos aqui, às vezes a pastora fica até bronqueada, que a pessoa fica escrevendo o tempo todo: me ajuda naquilo, naquilo. Mas o propósito é muito maior do que isso, irmãos. Enquanto o campo daquela pessoa estiver descampado, é igual a revelação. Todo mundo sabe aqui que Deus me usa na revelação. E me usa com muita força para revelar nome, sobrenome, data. Não é disso que nós estamos falando, e vocês sabem que eu nem tenho vaidade nenhuma em relação a isso. Mas deixa eu falar algo para você. A pessoa recebe uma revelação. Se ela estiver com o território aberto, ela vai receber, aquilo vai ser bom, mas ela vai voltar a perder. Porque o campo está descampado. A cerca caiu e está sem muro. A qualquer momento ela vai enfraquecer e Satanás vai entrar de novo. O diabo vai entrar de novo para diluir aquilo. Por isso que tem pessoas que entram e saem de igrejas. Você sabia disso? Tem pessoas que leem uma semente por 100. Tem demônios, eu vou falar sobre isso. Talvez seja a próxima palestra que nós vamos fazer amanhã. Eles são atuadores, impedidores do verdadeiro evangelho. Quando a pessoa está para se firmar, ela sai. Já viu isso acontecer? A pessoa não para em lugar nenhum. Toda hora, ela vira muito crente. Ela vai para o monte, ela ora, ela jejua, ela fica num círculo de religião maluca. Amanhã ela está no bar bebendo. Aí passa 6 meses, ela está de novo no monte. Não, porque agora eu sou crente. Aí começa a julgar todo mundo que está em torno. Começa a julgar as roupas, começa a julgar as pessoas. Começa a falar mal de todo mundo. E aí o que acontece? Daqui a 6 meses ela está no botequim de novo, ou então usando drogas. Ela não consegue se firmar. Os demônios brincam com aquela pessoa. E ela não se firma porque ela não recebe a libertação, ela não obedece. Ela vira uma pessoa religiosa. Uma pessoa seguidora de homens, de princípios de homens. Não de princípios bíblicos. Não de princípios de Jesus. Ela não segue os passos de Jesus. Ela segue um líder, talvez. Porque naquela igreja ninguém usa rosa, ela também não usa rosa. Porque naquela igreja nenhuma irmã anda de saia rosa, ela não vai de saia rosa. Porque naquela igreja as irmãs só pintam uma unha de base, ela vai fazer aquilo. Mas
e o alimento da constância espiritual em Cristo Jesus? Não existe. E claro que a próxima onda que os demônios vieram, ela vai cair. Jeane, uma semente por 100. Ela vai cair de novo, porque ela não foi construída por dentro. Ela se vestiu de uma pessoa religiosa, ela passou a usar o dialeto dos crentes, ela passou até a se comportar como um cristão, mas a essência ainda é mundana, porque aqueles demônios não foram retirados, porque eles não saem porque a pessoa fala, agora eu sou crente. Eles só saem com obediência, com comprometimento. Quando a pessoa assume um propósito firme com Deus, aqueles demônios começam a bater em retirada. Se aquela pessoa continua no pecado da fofoca, dos maus olhos, do ressentimento, da mágoa, eles não obedecem. Ao contrário, eles vão ficar ali, a paz do Senhor, Gi, eles vão ficar ali e vão corroer ela até tirar ela do círculo religioso mais uma vez. Bora lá. Portas abertas que os demônios entram. Julgamentos. A Bíblia diz, não julgueis para que não seja julgado. Quando eu estou à base de julgar outras pessoas, eu estou abrindo o campo espiritual, porque eu vou ser julgado por Deus. Então, irmãos, não façam julgamentos sobre nada e sobre ninguém. Tem pessoas que elas se dizem cristãs, mas elas são ofensivas, julgadoras, maledicentes. Então, essas pessoas, nós entendemos que elas nunca tiveram um encontro com o sagrado. Elas se mantiveram no profano. Porque profano, ao contrário do que você acha, não é só atos íntimos, não. O profano é mentira, palavra negativa contra os outros, inveja, maledicência, maus olhos, inconstância, desequilíbrio. Tudo isso são portais abertos que os demônios agem. Por que eu aqui falo tanto sobre o perdão? Porque é fácil. Você acha que alguém me faz o mal, é fácil para me perdoar? Não, irmãos. Na minha caminhada eu já ajudei pessoas assim, que no final ainda saíram falando mal de mim. Pessoas doentes, pessoas enfermas, que eu coloquei a mão na cabeça, ficou curada, que eu direcionei. E quando ela acha que não quer mais servir a Deus, ela rompe com o pastor. Ou então, ela faz um voto de tolo. O pastor entrega uma revelação, igual já aconteceu comigo. Eu entrego uma revelação, olha, você vai ser promovido. Aí a pessoa recebe a promoção sem ninguém pedir nada. Ela diz assim, pastor, eu vou passar a ajudar essa obra. Como ela não vai cumprir aquilo, ela bloqueia tudo para não ter que assumir o compromisso dela. Não ter que cumprir com aquilo que ela encheu a boca para dizer. E você acha que quem está do outro lado aqui é o quê? Um boneco? Não. É uma pessoa. É uma pessoa levantada por Deus, tem uma coraça espiritual, mas é um ser humano. Mas se eu for levar para o lado da emoção, eu ficaria todo dia magoada, entristecida, mas eu não me permito. Eu posso até ficar chateada um dia, 2, 3, mas aquilo ali vai passar, porque eu não vou permitir que aquilo ali vai enraizar dentro de mim. E é esse o conselho que eu dou a você. Quando você enraiza mágoa, ressentimento, maus olhos, dissoluções, quando você empresta a tua boca para contenda, quando você age com vingança, você está dizendo para os demônios, atuem dentro de mim, tragam legiões e legiões para trabalharem no meu espírito, porque é sobre isso a minha história. E nós não vamos permitir isso, tá bom? A paz do Senhor, Cris, seja bem-vinda, filha. Seja bem-vinda, tá? Julgamentos, mentiras, intolerância, mágoas, maus olhos, são pecados expostos. Aí vem atos libidinosos, ira, pessoas que ficam com inveja nas coisas dos outros. Ao invés de você cuidar do que é teu, você fica de olho no que as pessoas têm. Ou mesmo, se eu vejo um irmão aqui construir alguma coisa, ao invés de eu comemorar, eu digo, que essa pessoa está com isso, esse negócio era para ser meu,
e papapá, e papapá. Como tem pessoas assim, irmãos, que estão incomodadas. Quando as pessoas constroem alguma coisa, elas ficam incomodadas. Ao invés de elas comemorarem a conquista dos outros, não é assim, meu amigo? Elas ficam tristes. Elas ficam tristes se vê uma pessoa prosperar, tá? Então, isso tudo são portais abertos, tá? Orgulho. Orgulho. O orgulho é um portal imenso aberto que te joga fora da presença de Deus. Porque quem foi o pai do orgulho? Satanás. Satanás. Foi por causa do orgulho dele querer passar à frente de Deus que ele foi lançado aqui sem direito à salvação. Por quê? Se eu vejo você com um talento, eu quero porque quero fazer o que você faz. Porque você deu certo vendendo coxinha, fazendo isso. Ah, porque eu tenho que ter o que ela tem. Está repreendido. Cada um de nós aqui tem um talento preparado, separado pelo céu. Cada um de nós aqui tem um talento. E está faltando a você explorar e valorizar o seu talento. Outro portal. A pessoa, ela sempre acha que o jardim dos outros é melhor do que o dela. Ela tem um carrinho. Em vez dela cuidar daquele carro, ela fica de olho no carro de fulano. Irmãos, eu já conheci crentes que diziam que iam orar para tomar a casa do vizinho, para ficar com não sei o quê. Demônios. Porque uma pessoa salva, ela sabe que tem condições de ter as coisas dela. Ela sabe que Jesus tem condição de fazer por ela pela fidelidade dela. E pela ação dela também. Que não adianta você ser fiel e não trabalhar, não correr atrás, não lutar, não ter juízo, não ter equilíbrio, não ter uma mente aberta para construir coisas, viver coisas. Amém? É todo um conjunto de coisas. E é sobre isso que nós estamos palestrando todo dia, às 18 horas. Nós estamos trazendo um tema diferente. E se você quiser crescer intelectualmente, espiritualmente, a pastora Daniele trabalha com princípios bíblicos e inteligência emocional. Tudo voltado para a obra de Deus. Amém? Você só não vai crescer se você não quer. Só não vamos ter sábado e domingo, tá? Mas de segunda a sexta, palestra às 18. Sendo que durante o dia eu também entro. Mas às 18 temos um horário marcado aqui. E eu sempre vou colocar os panfletos dos temas para vocês poderem participar. E lembrando que temos outras palestras lá na rede vizinha. Aquela que começa com Y, tá? Daqui a pouco a minha amiga Nathalie vai botar aí pra mim. Aonde você me segue nas redes sociais. Pra você estar acompanhando o trabalho que nós fazemos. Que é muito legal. Tem ajudado muitas vidas. Muitas pessoas têm sido curadas aqui através dessa live, tá bom? Eu quero ler algumas passagens com os irmãos. Eu quero ler algumas passagens aqui. João, capítulo 3, versículo 1. Primeira João, capítulo 3, versículo 4. Amém? 3, versículo 4. Dizendo, ele prometeu vir e não foi. Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito desde o dia da criação do mundo. Uma semente por 100, Alê. Nós vamos tratar aqui agora sobre as iniquidades. O que são iniquidades, pastora? Pecados. E aonde isso entra na palestra? Como vencer demônios territoriais? Eu vou dizer a você aonde entra. As iniquidades, TikTok fica botando um negócio dizendo que eu sou um robô. Aí eu tenho que botar um quadradinho aqui, porque senão eles bloqueiam a live. Tá cheio de 9 horas aqui agora.
Então, o que eu quero dizer a você? Aonde que entra a tua história? A iniquidade, irmãos, ela formata, trazendo para os dias atuais, ela formata a tua alma. A tua alma fica formatada na dor, nas decepções. Tudo que você peca, os demônios formatam a tua alma. Por isso que vai passando o tempo, você vai passando a sentir cada dia mais angústia, cada dia mais dores, cada dia mais peso no corpo, cada dia você está com mais doença, perdendo mais. Você está formatado. Na verdade, Luana, tu não sabe da maior. Eu li errado. Em vez de eu ler João, eu li Pedro. 3:4, eu vou ler de novo, tá? Mas tá certinho que tu escreveu aí. Eu escrevi tanto versículo, irmãos, aqui. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. 1 João 3:4. Amém? Então, quando eu peco, eu faço o quê? Eu quebro a lei. E se eu quebro a lei, eu volto para Isaías 5. Eu volto para Isaías 5. O meu muro cai, a minha cerca cai, e eu fico descampado espiritualmente. E os demônios fazem o que querem na minha história. Eles começam a possuir o meu caminho, a minha saúde, a minha vida emocional, sentimental, espiritual. Quem já sentiu isso, pastora? Depois que eu passei a passar nas campanhas de libertação com a senhora, é como se uma venda tivesse sendo tirada dos meus olhos. Porque até então, eu estava perdido emocionalmente, cabeça confusa. E você até se pergunta, por que, como eu perdi tanto tempo? Agora nós vamos para Salmos 119. Irmão, se você aqui não aprender Bíblia com a pastora, eu acredito que você não vai aprender mais com ninguém. Porque o que nós usamos a Bíblia não está no gibi. Não é assim? Fica com a gente aqui, Amanda. Quando eu me posiciono, eu tomo a decisão de largar o pecado. Irmãos, é claro que tem um caminho a percorrer, né? Você viveu 80 anos no pecado, você tomou a decisão agora, você vai recorrer ao caminho da vitória, da libertação. Você vai começar a desconfigurar a sua alma, que estava modelada no pecado. A paz do Senhor, Yara. Fica lá, Neuzeni. Fica lá assim, tá? Vou deixar lá, tá? Vai ficar gravada lá com um panfletozinho. Salmos 119, 133. Conserva-me firme, como prometeste, não deixe que eu seja dominado pelo mal. O que o salmista está dizendo aqui? Senhor, me conserva firme. Porque ele estava dizendo que ele tinha fraquezas. Ele conhecia as fraquezas dele. Ele sabia onde ele poderia cair. E ele estava gerando uma oração de fortalecimento. Ele estava gerando sobre si um tempo de fortalecimento espiritual que era necessário. Ele precisava se fortalecer para que ele não caísse. Ele estava entendendo que tinha alguma fraqueza e ele falava, Senhor, me fortalece, não me deixa cair. E é isso que nós temos que fazer. Isso chama-se relacionamento com Deus. Chama-se vida com Deus. Isso chama fidelidade. Isso chama-se abrir mão do pecado, da iniquidade, fechar as portas para o diabo. Porque, irmãos, às vezes nós ficamos desesperados. Ó, vamos lá. Isso aqui é uma manteiga de cacau. Você fala assim, ó. Senhor, conserta a minha manteiga de cacau. Senhor, pelo amor de Deus. Senhor, pelo amor de Deus. Aí você, tua mente está cauterizada. Você não está entendendo que o negócio é interno.
Você não está entendendo que as perdas financeiras que você tem são consequências. As perdas sentimentais são consequências. Os demônios territoriais, eles assumiram todas as áreas da sua vida. E é necessário uma libertação de raízes. É necessário uma libertação total e completa para que você tome posse daquilo que foi rompido. Isaías 5. As uvas azedaram. Ou seja, eu pequei, eu errei, eu abri mão do propósito. O campo ficou descoberto, o muro caiu, a cerca caiu, os demônios entraram. Eu agora preciso refazer o caminho de reerguer os meus muros. Eu agora preciso levantar as minhas cercas espirituais. Eu não posso mais estar desprotegido. É muito forte, irmãos, o que está sendo falado aqui. Provérbios 10, 29. Provérbios 10, 29. Porque não se trata de uma situação que está dando errado na sua vida. São situações. E que se você não for liberto nas suas raízes, vai continuar tudo assim. Você vai conhecer uma pessoa, vai ter um relacionamento temporário. Daqui a pouco vai dar errado de novo. Porque a essência não foi transformada. Se o campo está descoberto, daqui a pouco vai cair de novo. É sobre isso que eu estou ministrando para vocês essa noite, na segunda aula de como vencer demônios territoriais. Provérbios 10, 29. O Senhor, Provérbios 10, 29. O Senhor protege os bons, mas causa a desgraça dos que fazem o mal. Ah, pastor, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, mas eu gosto de uma fofoca. Eu gosto de ir para a internet maldizer as pessoas. Se eu puder, eu faço uma fofoca para prejudicar alguém. Eu sou uma pessoa tão boa. Se eu puder, eu me vingo. Então você é considerada como uma pessoa mal. Aí o que está acontecendo? A desgraça está sobre você. Por que você conhece muitos que se dizem crentes debaixo de grandes desgraças? Porque tem alguma prática errada aí, irmãos. Por que os irmãos entram aqui falando bobagens para mim? Porque o diabo odeia ouvir verdades, irmãos. O diabo quer que os crentes fiquem rompidos em círculos de religião. Porque enquanto você está preso em círculo de religião, você não consegue entender o verdadeiro propósito de Deus sobre a tua vida. Enquanto eu perco meu tempo rodando, sapateando e pregando sobre roupa, eu deixo de ministrar a palavra de Deus e o verdadeiro evangelho em Cristo Jesus. E pessoas não são libertas e não são salvas. Amém? Ezequiel 18, 20. Ezequiel 18, 20. Vamos lá. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos filhos. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo pecado que praticar. Aqui, em Êxodo, Deus fala sobre as maldições hereditárias. Aqui também, mas aqui cita que a pessoa boa é a pessoa considerada aliançada com Deus. Quando eu tenho uma aliança, eu quebro o círculo de raízes hereditárias. Você consegue compreender? Quando eu rompo a aliança, eu pago pelos pecados dos pais, dos filhos e dos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas quando eu tenho uma aliança verdadeira com Deus, eu não vou pagar pelas maldições hereditárias. Pastora, tem alianças hereditárias na minha família há 8 gerações. E por que eu não estou mais sofrendo das alianças hereditárias? Porque você rompeu o pacto com os demônios hereditários. Quando você obedece, quando você cumpre princípios, você rompe o propósito maligno de Satanás. Amém? Tito 2,14.
Tito 2:14. Título 2, capítulo 14. Foi ele que se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a ele e que se dedica a fazer o bem. Sejam bem-vindos. Qual é o propósito de Deus para mim e para você? É que você seja o povo eleito dele, cuidado, tratado, erguido. Que você seja um povo protegido pelas mãos dele. É esse o propósito de Deus. Não existe outro propósito. Ao contrário do que muitos acham, Deus é vingador. Irmãos, Deus, ele é misericordioso e tardio em irar-se. O que faz você ficar descampado é a sua desobediência. Ponto. Quando eu desobedeço, eu abro mão do propósito de Deus para a minha vida. Levítico 5:17. Levítico 5:17. Hoje é a segunda palestra de como vencer demônios territoriais. Primeira aula está lá na rede vizinha. Levítico 5:17. Se alguém, sem querer, pecar e desobedecer qualquer uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido, ele será considerado culpado e deverá ser castigado. Por quê? Porque a desobediência traz frutos de culpa, miséria, desgraça e tudo que é de ruim sobre a minha vida. Daniel 9:5. Daniel, capítulo 9, versículo 5. Nós temos cometido pecados e maldades, fizemos coisas más e nos revoltamos contra ti. Desobedecemos as leis e os teus mandamentos. Não demos ouvido e atenção aos teus servos, os profetas, que falaram no teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados. Sim, a todo o povo de Israel. Tu, Senhor, és sempre justo, mas agora sentimos vergonha. Nós, o teu povo, tanto os que vivem na Judéia e em Jerusalém, como os que tu espalhaste pelos países perto e longe. O que o povo estava aqui? Arrependido. Pecaram, entenderam do seu pecado e estavam arrependidos dos seus pecados. Então aqui é uma série de versículos sobre o pecado. Agora nós vamos ler Oséias 14, versículo 2. Oséias 14, versículo 2. Voltem para Deus e orem assim: perdoa todos os nossos pecados, ouve a nossa oração e os nossos louvores serão sacrifício que te ofereceremos. Se eu não peço perdão pelos meus pecados,
a minha oração não é atendida e o meu louvor não valeu de nada, porque não é recebido pelo céu. Quando eu me arrependo de fato e de verdade, ali eu estou me conectando com o santo, saindo do profano, entrando no sagrado, e aí a minha oração passa a ser recepcionada e os louvores passam a ser recebidos por Deus. Amém? Aí eu cito mais uma vez, porque tantos religiosos que sofrem, não têm qualidade de vida, vivem uma vida de destruição, uma vida de miséria e continuam dizendo que são teólogos e mais uma série de coisas. Nada contra, irmão, porque eu também sou dada a teologia, já estudei, sou formada, mas não é só sobre isso, tá? Miqueias 7,18, tá? Não é só sobre isso, tá? Miqueias 7,18. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Quando nós pedimos perdão e nos arrependemos de todo o nosso coração, Deus se volta para nós. Ele olha para nós com um olhar misericordioso e Ele nos guarda, levanta nossas cercas e nos protege novamente dos ataques espirituais. Romanos 6,13. Romanos 6,13. Bora lá. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Ó, língua é um órgão que, se você usar para o mal, você incendeia uma cidade, você põe uma pessoa à morte, você acaba com a reputação de uma outra pessoa, você destrói o intelecto de uma pessoa. Então é bíblico. Obrigada. Não entregue a sua língua, amém? Não entregue a sua língua o pecado. Você tem escolha de usar a sua palavra, sua língua, para abençoar. Sejam todos bem-vindos, tá? Para abençoar, ou uma semente por 100, Deus prospere você e abençoe. Ou para amaldiçoar. Ou você vai usar a sua língua, irmãos, isso é um órgão. Tem vários outros órgãos que você pode usar para o pecado. As mãos, os órgãos íntimos, o intelecto. Você pode maquinar o mal, você pode usar o seu cérebro para pensar o mal. Não é assim? É forte, né, irmãos? Que nós estamos falando, né? É muito forte, né? Salmos 51:12. Salmos 51:12. Dai-me novamente a alegria da tua salvação e conservo em mim o desejo de ser obediente. O que o salmista pediu a Deus? Senhor, me devolve a alegria da salvação, porque quando somos salvos, não somos pesados, somos livres, temos um espírito livre, amém?
Quando eu sou salvo, o meu espírito é livre. Eu carrego a alegria, a essência do Espírito Santo. Inclusive esse salmo aqui é muito forte. E ele pede a Deus para dar novamente. Dai-me uma vontade nova e firme. Ele está deixando bem claro para Deus a debilidade humana dele. Porque todos nós, seres humanos, somos debilitados. Não é assim, minha amiga Amanda? Todos nós, seres humanos, estamos fadados ao pecado, ao erro. A Bíblia diz: aquele que acha que está de pé, cuide-se para não cair. Não é estamos de pé. Todos nós somos humanos, somos fracos. Um dia temos dores de cabeça, outro dia temos dores na coluna, outro dia estamos cansados. Tem dia que não estamos a fim de falar nada com ninguém. Não é assim? Tem dias que estamos com a coluna pesada. É aquele dia que as coisas estão dando errado. Então o salmista, o que ele fazia? Ele usava chaves no mundo espiritual para ele reconectar com o santo. O que o salmista fazia? Ele usava chaves para se reconectar com o mundo espiritual, com a essência da salvação, com o propósito de Deus. Ele se reconectava em todo tempo, porque ele sabia que a natureza dele era fraca. Ele sabia que a natureza dele era cansada, era pecadora. Então uma maneira que ele usou para se manter salvo era se reconectando com o sagrado. Todo tempo ele se reconectava com as coisas de Deus. Amém? 2 Crônicas 19:7. Segunda Crônicas 19:7. Portanto, respeitem a Deus e tenham cuidado com o que vão fazer, pois o Senhor nosso Deus não tolera os que cometem injustiça, nem os que usam 2 pesos e 2 medidas nos julgamentos, nem os que aceitam dinheiro para torcer a justiça. Ou seja, a palavra do crente é sim ou não. Eu não posso, irmãos, porque uma pessoa chegou e falou mal da outra, tomar um julgamento. Isso não está na minha alçada. Eu é que tenho que tirar minhas próprias conclusões. Eu não posso me unir com você para defamar uma outra pessoa que eu não conheço. Sabe o que Deus está falando aqui? Que Ele detesta pessoas assim. Pessoas que recebem dinheiro para cometer injustiça. Pessoas que são 2 pesos, 2 medidas. A pessoa tem que ser uma medida só. Ou ela é branco, ou ela é preto. Ou ela é amarelo, ou ela é vermelho. Ou ela é cor de abóbora, ou ela é laranja. Ela tem que saber qual... Ou ela é de Deus, ou ela é do diabo. Não dá para ela dizer: ah, não, eu vou um pouquinho no mundo e domingo eu estou na worship, louvando a Deus. Aí, quando eu estou depressivo, o pastor tem que se virar para me curar. Não é assim. Você tem que fazer a sua parte. Ou você é de Deus, cultiva e brota os frutos de Deus, ou você deixa Satanás matar as suas sementes. O que você escolhe? Ou você deixa o diabo apagar os projetos e tudo aquilo que Deus tem para você. Salmos 32:1. Salmos 32, capítulo 1. Feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Mas, pastora, como venço os demônios territoriais? Quando eu falo para Deus, assumo os meus pecados, assumo os meus erros e peço perdão a Deus e não volto a cometer aqueles erros. Que não adianta, irmãos, eu pecar hoje, pedir perdão hoje, amanhã peco de novo, peço perdão, amanhã de novo. Pecar, todos nós vamos pecar. Mas tem pessoas que sabem que tem pecados, que adultérios, dissoluções,
fofocas, fornicações, maledicências, e a pessoa permanece naquele círculo pecaminoso. Ela não sai daquilo ali, paga de crente domingo com a Bíblia debaixo do braço e acha que vai ter salvação. E se você pregar a verdade como está sendo pregado agora, ela se ofende. Você ofende ela, não pode falar isso com ela porque você está gerando ofensa para ela. Amém? E nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para pegar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Amém? Foi para isso que nós fomos chamados. Salmos 32, 5. Então eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. E resolvi confessar tudo a ti. E tu perdoaste todos os meus pecados. Tem pessoas, seja bem-vindo, meu amigo. Tem pessoas que são assim. Elas gostam de viver no engano. Sabe? Elas são carregadas de iniquidades. Irmãos, eu já fiz uma palestra aqui sobre iniquidades. Quando eu vivo no pecado, eu tenho portais abertos para os demônios territoriais atuarem. As iniquidades modelam a minha essência. É quando você vê uma pessoa apática. Era uma pessoa de correria, era uma pessoa de batalha, era uma pessoa de construção. Do nada a pessoa começou a ter surtos psicóticos. Daqui a pouco virou mendigo. Aí você fala, tá vendo fulano ali, ó? É dono daquele prédio. Foi dono de uma multinacional, hoje é mendigo. Tá vendo aquela mulher ali, ó? Já foi do círculo de oração, hoje ela é prostituta. Tá vendo aquela pessoa ali, ó? Já foi um grande empresário, enveredou pelas drogas, hoje vive na Cracolândia. Tá vendo aquela mulher ali, era uma médica, hoje está na Cracolândia. Quantos e quantos você não vê por aí? Porque a iniquidade foi modelando a pessoa no pecado. Os demônios territoriais foram tomando posse daquele corpo. Já era, irmãos. Se ela não se arrepender de fato e de verdade, ela passa a estar 100% manifestada. Ou seja, é o que eu falo todo dia. Os demônios precisam de um corpo, eles precisam de uma voz para continuar causando derrotas e desgraça no mundo. E quando eu vivo no pecado da iniquidade, quando eu não me arrependo, quando eu não entendo que preciso abrir mão do passado, eu estou fazendo o quê? Mantendo portais abertos. E eles vão levando legiões e legiões. Aí começa com uma dorzinha de cabeça, que passa a ter uma dor mais forte. Daqui a pouco é pensamento suicida. Daqui a pouco eu vejo vultos, escuto vozes. Daqui a pouco eu sinto sufocamento na madrugada. Daqui a pouco, na madrugada, eu sinto paralisia do sono. Sinto íncubos e súcubos me tocando intimamente, como se fosse homem e mulher. Daqui a pouco eu tenho dores no corpo todo. Daqui a pouco eu começo a sentir dores no estômago. Daqui a pouco eu estou com inflamação. Daqui a pouco eu estou tendo surto. Daqui a pouco meu casamento acaba. Daqui a pouco meus filhos estão enveredando. E aí, irmãos, a corda começa a ser puxada para baixo. Daqui a pouco eu vou acabar me suicidando. E o diabo vai conseguir levar a minha alma. Eu fiz um vídeo aí falando que Deus me deu uma revelação sobre a legalização do suicídio. Teve algumas pessoas que passaram aí nos vídeos, ficaram rindo, debochando. Eu falei, não esquenta não. Deixa debocharem. Estão debochando contra a própria palavra de Deus, a profecia que Deus me ministrou sobre mim. Porque, irmãos, isso é um alerta. Tem pessoas que estão uma hora dessa, por causa da minha negligência, da sua negligência, tirando a própria vida. Porque se tivessem crentes combatendo as hóstias do inferno, se tivessem cristãos firmados na rocha, trabalhando para o reino verdadeiramente, não estávamos perdendo tantas almas para o diabo. Mas infelizmente estamos preocupados com microfones, com cargos, estamos preocupados em um querer apontar o outro, estamos esquecendo de pregar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Amém? Então por que eu prego para minhas ovelhas todo o tempo sobre o verdadeiro evangelho em Cristo? Porque, irmãos, se você não for alcançado pela onda do céu, você vai ser alcançado pela onda do inferno.
E aí, irmãos, quando a minha mente é cauterizada por demônios, é quando acontece esse monte de gente que entra aí falando bobagem, que nunca nem leram a Bíblia, não sabe nem o que é ter uma experiência com Cristo. Infelizmente. Amém? E eu quero nessa segunda palestra que nós estamos ministrando, lembrando que todas as palestras vão lá para a rede vizinha. Aqui começa com Y, tá? Para você participar, tem outras palestras lá muito abençoadoras, tá? Me sigam nas redes sociais para você estar acompanhando o nosso conteúdo, tá? Para você estar provando